Felizmente, eu tenho percebido que os profissionais estão cada vez mais dedicados a chegar a um diagnóstico preciso após um processo de avaliação. Ao mesmo tempo, eu percebo que é natural ter dúvidas, gerar algumas hipóteses, fazer questionamentos. Isso faz parte do processo de avaliação e, aliás, as perguntas, as dúvidas são muito bem-vindas. Eu costumo dizer aos meus alunos em grupos de estudos, mentorias, que a hipótese inicial, ela precisa resistir à nossa tentativa de refutá-la, e nós não fazemos isso por maldade, tentar refutar a hipótese que a pessoa traz, por exemplo, se ela acredita que é autista, ou que tem TDAH, ou que tem altas habilidades. Ao longo do processo, nós vamos questionando essa hipótese inicial, e aí, caso ela sobreviva, ela vai se tornar muito mais fidedigna, mais próxima possível da realidade e de um diagnóstico ou identificação precisa. Mas sim, é natural, como eu disse, ter dúvidas e às vezes os casos são tão complexos, às vezes tem um diagnóstico de base, mas a pessoa não recebeu o diagnóstico, por exemplo, na infância, foi compensando as suas dificuldades ou passando por outros problemas, existem diversas comorbidades e, aliás, o mais natural é que a pessoa não venha com um diagnóstico único. As comorbidades são muito prevalentes. E pensando nisso, nos grupos de estudos, no espectro humano, nas comunidades em que nós estamos, grupo de altas habilidades e superdotação, nós usamos muitos casos clínicos para refletir, raciocinar, pensar sobre possibilidades de diagnóstico ou de identificação de determinada condição. E como quem está estudando para vestibular ou para um concurso público tem esses benefícios de estudar por questões ou fazer simulados, aqui quando nós trazemos um caso clínico de um livro, de um artigo ou um caso clínico autorizado, caso você tenha no seu próprio consultório e alguém tenha permitido esse compartilhamento, facilita muito, enriquece muito o processo, porque são histórias reais, complexas, não é só o DSM com os critérios listados, a descrição de critérios, e aqui nós vemos como essas características, traços ou os itens dos critérios mencionados pelos manuais podem aparecer. Então, hoje eu trago a história da Sara, que é um caso clínico de livro, que é uma mulher solteira de 26 anos de idade e tem 16 anos de escolaridade. Então, nós começamos aqui, eu vou ler a história e vocês vão refletindo. Eu gostaria que vocês listassem as hipóteses diagnósticas, as perguntas que vocês fariam à Sara e também que tipo de intervenção seria mais útil nesse caso, ou qual queixa seria a primeira abordada, a prioridade nesse caso clínico. Continuando aqui, então, ela é uma mulher solteira, 26 anos e 16 anos de escolaridade. Ela trabalhava como secretária em um consultório médico e buscou tratamento devido a sentimentos recorrentes e moderadamente graves de depressão, ansiedade e solidão. Ela se queixava de que o seu chefe não dava orientação suficiente sobre o trabalho que esperava dela, o que sempre a deixava preocupada sobre o seu desempenho e a possibilidade de perder o emprego. Ao mesmo tempo, percebia-se como totalmente dedicada e sabia que o seu chefe apreciava todas as pequenas coisas que ela fazia para ele e que estavam acima e além do esperado, o que ela fazia. Mas seus sentimentos de depressão e ansiedade estavam arraigados em sua natureza, remontando à sua infância. Ela disse que nunca me senti realmente feliz enquanto crescia, e os resultados de uma entrevista diagnóstica indicaram que Sara satisfazia os critérios para depressão maior. Então aqui já temos um diagnóstico. Agora vejam que tem algo da infância. Vamos ver se a gente descobre aqui ao longo do relato. Continuando, embora afirmasse a Sara que se sentia tensa e ansiosa na maior parte do tempo, ela não tinha história pregressa de fobias específicas, transtorno obsessivo compulsivo, pânico ou transtorno de estresse pós-traumático. De fato, ela se descrevia como uma verdadeira preocupada, observando que sempre tive medo de alguma coisa, simplesmente fico ansiosa durante o dia inteiro e muitas vezes sem motivo. Sara era caçula de 5 filhos e lembra de se sentir perdida e esquecida na infância.
Quando solicitada a dar mais detalhes, observou que tinha sido uma menina tímida e que frequentemente brincava sozinha em seu quarto. Ela contou que sua mãe era simplesmente deprimida e estressada e estava esgotada, e que nunca achei que ela me amasse realmente. Sara tinha pouco a dizer sobre o seu pai, além de notar que ele trabalhava duro para nos sustentar. E, na fala dela, sempre chegava em casa tarde. Ela o caracterizou como autoritário, observando que ele queria as coisas feitas do jeito certo. Tínhamos que seguir as regras. Sua família era muito religiosa e estruturou sua vida em torno dos ditames da igreja e das necessidades de sua comunidade eclesiástica. Os comentários de Sarah sugerem, por exemplo, que ela pode ter manifestado características de um temperamento inibido e sua mãe pode ter sido deprimida ou ansiosa. Seus pais, em alguns aspectos, podem ter sido emocionalmente indisponíveis, o que ela experimentou como um apego inseguro. Aqui falando da teoria do Bowlby. Além disso, há a possibilidade de que eles não tenham servido de exemplos eficazes de regulação do afeto e seu ambiente doméstico tenha se caracterizado por um estilo de educação mais controlador. Nesse contexto, a adesão rígida a regras culturais de dependência da autoridade religiosa também contribuiu para o risco de o diagnóstico. Então, se você quiser parar o vídeo agora neste momento, fique à vontade para fazer as suas reflexões, gerar as suas hipóteses, fazer as suas perguntas. Mas aqui, como nós estudamos o autismo, eu imagino que você vai querer saber como foram os primeiros anos da Sarah, quando ela andou, quando ela falou, como era a socialização, reciprocidade socioemocional, como era o comportamento não verbal, a comunicação não verbal. Nada disso é relatado aqui. Então, já que não foi mencionado, nós vamos imaginar que não sejam aspectos relevantes, que o terapeuta não tenha observado nada desse tipo. Por exemplo, na comunicação verbal, entonação diferente, a prosódia, os movimentos, a gesticulação, maneirismos, a integração da comunicação não verbal com a comunicação verbal e também as interações início de conversa, cultivo de relacionamentos, ingenuidade, a compreensão das pistas sociais, tudo isso faz parte do critério A. São esses 3 itens: reciprocidade socioemocional, a comunicação não verbal, que pode ser atípica, e a pessoa que tem autismo vai apresentar dificuldade para iniciar, compreender e cultivar relacionamentos. Nós não temos relatos sobre essas dificuldades na infância, nem as dificuldades ou déficits ou características do critério B, que falaria sobre estereotipias, adesão à rotina, interesses especiais e alterações na reatividade diante de estímulos, hipo ou hiperreatividade aos estímulos sensoriais. Então, isso não foi dito. Por outro lado, nós temos aqui o relato de que a Sarah cresceu em um ambiente controlador, muito rigoroso, em que os pais talvez estivessem ausentes, tivesse esse aspecto negligente, um apego inseguro, e tudo isso tem repercussão no futuro. E como nós vemos aqui, ela se sente insegura quando não tem as demandas específicas, ela não sabe direito, quando ela não tem o feedback claro, ela não sabe direito se o que ela fez foi suficiente, e aí ela dobra a aposta. Isso naturalmente a deixa muito ansiosa, estressada e sem saber se ela está cumprindo o que deveria, com medo de perder o emprego. E nós observamos essas características em pessoas que têm transtorno de personalidade dependente. A pessoa está sempre insegura a respeito do que ela faz, ela quer sempre a validação do outro, busca os feedbacks, fica insegura quando ela entrega um trabalho, um resultado, ou às vezes simplesmente ela não entrega, não dá resposta nenhuma e deixa que o outro faça tudo por ela, faça escolhas. A pessoa fica tão insegura que ela não consegue escolher, por exemplo, a cor de uma xícara, a cor da roupa que ela vai vestir, como ela vai pentear o cabelo. E podem ser realmente escolhas muito simples, ou às vezes a pessoa já está aqui, adulta, amadurecida, está no trabalho,
mas ela mostra essa insegurança e a necessidade de proteção. Essa proteção que talvez ela não tenha recebido na infância, porque a mãe estava adoecida, o pai estava ausente, e quando eles estavam presentes, a interação se baseava em regras, em controle, em rigor religioso, e ela não sabia direito se ela estava fazendo o certo ou o errado, porque quando os pais são mais negligentes, a criança vai crescendo sem informações, sem feedbacks, e isso a deixa numa corda bamba. E aqui, voltando ao livro, eles falam sobre os sinais e sintomas clínicos. Então, pode-se definir dependência como a necessidade excessiva de contar com o apoio e orientação, a estimulação e a proteção dos outros. Indivíduos com transtorno de personalidade dependente relatam níveis significativos de ansiedade desencadeada pela tomada de decisões no dia a dia, ao iniciar e concluir tarefas e ao perceber a rejeição dos outros. Para regular tal angústia, as pessoas dependentes procuram orientação, reafirmação, validação e apoio. Com frequência, abrem mão do controle sobre aspectos diários de sua vida, então deixam que outras pessoas controlem. Essa é a dependência. Às vezes se casam com pessoas que são mais diretivas, que são mais assertivas, porque assim a pessoa se sente mais à vontade, mais segura. Como visto quando pedem aconselhamento sobre o que comer no café da manhã, o que vestir ou para que horas marcar um compromisso. Tudo a pessoa está perguntando. Posso fazer isso, mesmo quando é adulta, e às vezes é com os pais, ou às vezes é com o namorado, ou com o cônjuge, ou com o chefe. E costumam se sentir desamparadas quando estão sozinhas. Assim, buscar o apoio representa uma maneira de reduzir a ansiedade relacionada à enormidade percebida de cuidar de si mesmo. Quer dizer, é um peso cuidar de si mesmo. No caso do autismo, também. A pessoa pode se sentir sobrecarregada, às vezes confusa, mas tudo isso se relaciona às pistas sociais, às interações e, claro, talvez ela seja mais dependente, mas nós precisamos avaliar a infância e saber se esses aspectos estavam presentes nos primeiros anos de vida. E, novamente, nós sabemos que uma condição pode vir com comorbidades. Então, sim, uma pessoa autista, a depender do meio em que ela cresceu, das interpretações que ela fez sobre o mundo, da vulnerabilidade que ela tem, ela pode cursar com um transtorno de personalidade dependente. E outra hipótese que pode ser aventada é TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Só que nós temos outros elementos aqui. Então, a ansiedade é um sintoma ou uma queixa transdiagnóstica, nós vamos ver em várias condições. Então, sim, ela pode ser diagnosticada, nós vemos que até depressão foi diagnosticada e faz total sentido, mas na base da questão, se nós formos observar, tem o transtorno de personalidade. O modo de operar é diferente, destoa da média da população, diante da cultura dela. E esses sintomas, essas características vão aparecer, se manifestar no trabalho e em outras áreas da vida. E eu trouxe esse caso para que nós possamos pensar, nem tudo é autismo. Existem outras condições e, aliás, se você não está familiarizado com o DSM, com essas outras condições que os manuais nos apresentam, fica muito difícil fazer qualquer tipo de diagnóstico. E também, consequentemente, fica quase impossível fazer a intervenção precisa, personalizada. Eu sei que o futuro da psicopatologia vai ser mais dimensional. Nós temos o modelo High-Top, o próprio DSM para transtornos de personalidade também traz um modelo alternativo, mas por enquanto eu sinto que é muito importante ter acesso aos modelos categóricos também para evitar o viés de confirmação. E quando você conhece o autismo, cada sinal desse passa pelo seu filtro e pode levar a um diagnóstico equivocado, pode levar, qualquer um de nós a não perceber outras queixas, outras demandas ou outros traços e até mesmo outras condições.
Então, eu espero que esse caso clínico tenha sido útil para expandir o seu repertório em psicopatologia e levar você a pensar em outras possibilidades, fazer uma avaliação mais rica e também para que você ofereça o melhor suporte possível ao seu cliente. Grande abraço e até breve. Tchau, tchau.